Eu só para apresentar aqui que eu... Diminui a tela? Bom dia, doutor Fábio. Primeiro, em nome da secretaria, agradeço muito a participação, tá? Aí, embaixo, aonde tem um link, uma linhazinha assim vai ter a câmera, tem uma mãozinha, do lado da mãozinha tem uma tela com uma setinha para cima. É aí que você vai compartilhar. Tá. Só um minutinho, por favor, que eu estou com dificuldade. Aqui, ó, apresentar uma tela. Tela inteira. Estão vendo as imagens? Ainda não, Fábio. Não? Você tem que clicar dentro lá das telas, você tem que clicar nela, aí vai aparecer compartilhamento. Aí você abre a sua apresentação. Agora vocês estão vendo? Isso. Agora vai embaixo e vê uma telinha. Aí, companheiro. Clicou, não deu certo. Mas eu acho que dá para você apresentar dessa forma mesmo. Só coloca ocultar. Isso. Aí foi. Por quê? Saiu. Foi. Saiu aqui para nós, tá lá, não tá. Só um minutinho. Eu peço desculpas que esse equipamento eu... Vou apresentar, tá? Fica tranquilo. Posso apresentar? Pode. Eu vou... Aí você vai falando quando você quer que eu mude, tá bom? Ela vai mudar para a gente. Não, mas... Tá apresentando? Só um minutinho aqui, acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo já, não? Nós estamos. Então, Aqui, pode ir falando, Fábio. Só diz o próximo. Dá uma limpada aí, Rosiane, embaixo. Põe ocultar. Para estudar, né? E ocultar embaixo. vocês estão vendo aqui a minha tela? Agora eu não sei quem é que está apresentando, se é a Rosiane ou se é o Fábio. A doutora Rosiane ficou com uma tela pequena. Eu estou tentando, gente, aumentar a tela. Mas eu não estou conseguindo aqui ver. Mas está aparecendo na imagem de Fábio. Aqui, olha. Eu entrei na gravidez e SARS. Vocês estão vendo essa tela? Tá, pode ir, então, apresenta você. Você tem que parar a apresentação agora, Rosi. Já parei. Sim. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui em Minas, em Varginha, e nós vamos falar um pouco sobre o Covid. A ênfase é dada para a gravidez, e nós preparamos um caso ilustrativo, verídico. Eu vou apresentar o caso. Vocês estão vendo a imagem? Sim, estamos. Então, Sim. é uma paciente, então, de 29 anos, que ficou internada aqui no nosso hospital. É uma gestante pela 4ª vez, 2 partos, um aborto, na 17ª semana. E ela tinha uma história de uma infecção de vias aéreas superiores, com mialgia, início a 4 dias, evoluiu com febre e dispneia progressiva com piora 1 dia antes da internação. Ela chegou na unidade de pronto atendimento, ela se encontrava taquipneica, embora saturando bem com oxigenoterapia. E aí foi rapidamente transferida para a nossa UTI. No exames físicos, ela mostrava estertores em bases, né, com broncofonia aumentada, sugerindo condensação e uma SARA em fase inicial. A avaliação obstétrica, quando ela chegou, ela tinha movimentos fetais e
batimentos cardiofetais de 150 batimentos por minuto. Então, esse é o caso. Eu fiz só aqui alguns... Rapidamente, se eu estiver sendo prolixo, vocês me interrompam, mas o Covid é uma infecção que já é conhecida. Nós tivemos um surto em 2002, 2003 na China mesmo, pelo SARS-CoV-1, depois no Oriente Médio, e em 2019, o SARS-CoV-2, que todos já conhecem. Aqui nós temos o período de incubação, que já pode transmitir a doença. Então, o paciente pode estar assintomático e transmitir, né? Esse acredito que cerca de 40% a 50% dos pacientes podem adquirir essa doença desse tipo de paciente ainda assintomático. O período de incubação média está em torno de 4 a 5 dias, mas nós podemos até 14 dias de período de incubação, e por isso que nós fazemos a quarentena nesse período. Os sintomas já são bem conhecidos, são sintomas de infecção de vias aéreas, comum a várias viroses, e esses pacientes que evoluem mal, eles costumam piorar a partir do 7º dia. E quando isso ocorre, o prognóstico é pior. Basicamente, os pacientes, quando são avaliados, nós observamos os linfócitos, as provas de reação inflamatória, dímero D, que é um metabólito dos produtos da fibrina, né, que mostra a ativação da cascata coagulação. A procalcitonina ajuda muito no diagnóstico de infecções bacterianas associadas, e também a gente usa muito como desmame. E, frequentemente, nós observamos uma linfopenia com alterações menos frequentes de plaqueta baixa, embora isso possa acontecer também. Geraldo, você não quer que a gente vá discutindo um pouquinho, por exemplo, esse caso de piora, que hoje a gente considera que pode piorar um pouco mais tardiamente com essas novas variantes, né? Então, você colocou lá que começa a piorar com 7 dias, a gente tem visto que às vezes piora com 10, 12, uma piora um pouco mais tardia com as novas variantes, não é isso, Geraldo? Seu microfone está fechado, Gê. Extremamente variável. Nós temos as pacientes que precisa chamar a atenção para a gente ter o cuidado, isso que a Rosiane está levantando, para chamar a atenção de que a gente fica muito tranquilo. Caso leve, né, a gente fica muito tranquilo, dá 7 dias, 10 dias, e a gente fica tranquilo, não, tá bom, passou, e às vezes ela vai cair um pouquinho mais tarde. Existem variantes, nós temos hoje, nós não sabemos qual variante que nós temos. Aquele vírus antigo, né, ele já não existe mais. Nós já temos a variante AP1, temos a variante inglesa, né? Então, tem umas que mais cedo, outras mais tarde. Então, o que chama a atenção é que a gente tem que demonstrar e atuar no sentido de que, todas elas com 14 dias, a gente tem que ter uma atenção especial. Ela pode cair até 14 dias. E também acho que é importante a gente falar, né, Fábio, porque, na verdade, depois que ela chega num serviço que tem um intensivista, o tratamento vai ser estabelecido ali. Mas o mais importante é que, quando atende uma paciente leve como essa que você mostrou, né, que se ela não vai ser internada, né, que ela, ficando em casa, alguém tem que estar entrando em contato por telefone ou indo até a casa dela para fazer o monitoramento para ver se ela apresentar um quadro de dispneia, de cansaço, que mostra que está pior, que ela tem que ser contactada e vir para o hospital, né? E quando o caso é leve assim, a gente às vezes nem precisa dos exames que você mostrou. Esses exames serão mais úteis quando a paciente estiver internada. Então, fora do hospital, a conduta vai ser controlar a paciente. Às vezes, não precisa exame fora a detecção do COVID e também não precisa remédio, quer dizer, não precisa
da heparina, da corticoide, nada. Esses remédios devem ser mantidos para quem está internado. Pode continuar, né? Não, eu queria complementar, Rosiane. Então, nós poderíamos resumir, para quem está linkado aqui, do ponto de vista prático. Se a paciente é considerada, nós temos 3 fases, uma leve, moderada e grave. Se ela é classificada na fase leve e assim se manifesta clinicamente, é o caso que a professora Rosiane colocou. O único exame que você vai pedir é confirmar o diagnóstico. Você confirma o diagnóstico, você não precisa fazer nenhum outro exame. Se ela necessitar de algum outro exame, você já tem que questionar o seu diagnóstico de leve. Se ela precisar de alguma outra coisa. Mas isso não quer dizer que a paciente não precisa ser monitorada. E é isso que eu gostaria de partilhar. Não sei se tem obstetras e gente da rede básica linkado aqui, conectado nessa conversa nossa, é porque nesse atendimento da paciente em casa é que é fundamental. Quem vai fazer esse monitoramento, que é a telemedicina, esse é um nome, mas pode ser um telefone, pode ser alguma coisa, né? Conversa com o vizinho, precisa de monitorar. Essa paciente precisa. Se ela for de risco, tem que ser diário. Se ela não tiver um fator de risco associado, pode ser de 2 em 2 dias. Mas eu não posso deixar um período sem que o serviço de saúde central fique sabendo dessa paciente. Então, é um casamento perfeito entre a equipe de obstetrícia, que está ligado mais com a grávida, e a equipe de atenção básica. Claro que, quando eu digo obstetrícia, é a equipe de saúde, que pode ser ele ou não coordenando. Na maioria das vezes, e na maioria das regiões do Brasil, o obstetra, o pessoal da obstetrícia que coordena, mas ele pode ter a ajuda de qualquer profissional que saiba, que entenda que a função dele é buscar a paciente que começa a apresentar sinais de que ela está descompensando. E aí entra no que a professora Rosiane disse. A paciente que já está com sintomas, não é em casa que ela fica. Ela tem que ir, e na dependência das distâncias e das dificuldades, ela tem que ir mais cedo. Ela tem que ir mais cedo, e nós temos que dar um jeito de acolher essa paciente. Porque se ela volta na dependência das distâncias, porque distância não se mede em quilômetros, distância se mede no tempo que você leva, não só para chegar no serviço, mas também para você conseguir uma vaga. E eu sei que o nosso Brasil, nós temos dificuldades, nós somos muito diferentes, né? Então, essa paciente, se ela com Covid, eu preciso serviço de saúde central para aquela região, tem que estar atento que existe uma paciente que pode descompensar a qualquer momento. Muito obrigado. Rose, obrigado. Vamos continuar, Fábio? Posso continuar, então? Tá bom. Então, nós temos aqui várias pessoas que trabalham, o doutor Fernando Guedes, que inclusive ele é vereador na cidade, está aqui com a gente, tem a Evelyn, a Pelma, que trabalham conosco na obstetrícia. Então, nós temos um apoio muito grande desses profissionais aqui no nosso hospital. Eu coloquei esse slide porque o hospital regional ele não atende só grávidos, então nós atendemos toda a população da região aqui, né? Então, nós adequamos o nosso atendimento para essa população específica das grávidas, mas nós procuramos dar uma visão abrangente para todos os pacientes. Esse slide aqui eu acho importante porque ele mostra que o paciente começa a aumentar a antigenemia dele já no período de incubação, é quando ele pode transmitir. E os anticorpos só começam a subir a partir do 8º, 9º dia. Nós temos o IgM e o IgG, e o pico se dá lá por volta do meio da 3ª semana, lá pelo 18º, 19º dia. Então, eu particularmente acho que se o paciente tem sintomas, já deveria fazer os exames mais precocemente, não esperar. Alguns serviços esperam 3, 4 dias para fazer. Eu acho que isso não é necessário, é uma perda de tempo quando se toma essa atitude. Fábio, o professor Geraldo é a melhor pessoa de exame de Covid. Agora ele tem que dar uma aula para a gente. Vamos lá, Geraldo.
Na realidade, Fábio, do terceiro ao sétimo dia é a melhor performance. A sensibilidade do teste, ela depende muito do tanto de vírus que tem. Na realidade, a proposta do Ministério é até fazer na paciente assintomática, tentar buscar assintomática, né? Sim. Essa é a tentativa. Mas o meu medo faz, dá negativo, manda o paciente embora, não é a doença. Então, se você tem a proposta de, no primeiro dia do sintoma, de fazer o exame, isso não está completamente errado, mas você tem que saber de que a sensibilidade dele é diferente da especificidade. Se ele dá positivo, ele é positivo. Mas se ele dá negativo, não quer dizer que o paciente não tenha. Talvez ela não esteja no melhor momento de viremia, né, ou de viremia, não, de quantidade de vírus no local que você fez a coleta. Então, a gente tem que chamar a atenção para isso. Não creio que seja errado, mas quem faz tem que ter essa visão sua. Essa visão de vou fazer, mas se tiver negativo, eu sei interpretar. Pelos trabalhos, a gente vê que a viremia, já no período de incubação, já sobe, né? Então, a questão da sensibilidade também vale para o primeiro e vale para o terceiro também. Então, eu acho assim que se perde tempo em se esperar 3 dias, o indivíduo pode expor a família, pode expor a comunidade, sem diagnóstico. Se vier negativo, você repete o teste. 30% dos casos são falsos negativos. Mas eu acho que é uma perda de tempo esperar 3... É uma opinião pessoal minha, né? Mas é claro que a discussão... Eu entendo a opinião pessoal sua, tranquilo, mas o que a gente tem que colocar, e talvez seja um dos pontos principais da nossa vinda aqui, se você está suspeito, e tem suspeita, isola. Você não pode esperar o resultado para isolar. Aí que está o erro. Você só vai isolar, só vai botar na quarentena quem tem o resultado. Não. Tem suspeita, espera. Tem suspeita, faz o exame, faz no primeiro dia, faz no terceiro, mas essa paciente, a partir do momento que tem a suspeita, ela já não pode mais estar tendo um contato social igual. Eu acho que é importante também que, se o teste der negativo, aí é pior convencer ela a ficar isolada, né? O grande problema é esse, quer dizer, nós sabemos que se o teste der negativo no primeiro dia, ele pode estar negativo porque ainda não tem a quantidade de vírus adequada. Só isso. E aí você vai falar para ela, embora o exame deu negativo, você tem que ficar isolada. E isso eu acho que é muito importante, né, da gente falar muito aqui, porque as pessoas estão cansadas de ficar isoladas, né? Então, quando você fala em isolamento, parece que você está mandando para a prisão, e não é, né? Na verdade, a gente tem que falar para os obstetras, e acho que também é importante a gente dizer aqui que, na verdade, no manual, com o Ministério garantiu para a gente que teria teste para todas as pacientes que forem internadas, sintomáticas ou assintomáticas. Então, interna para parto, interna para cerclagem, para qualquer procedimento, o certo é fazer o teste, mesmo assintomática. E quando assintomática, eles garantiram que teria o teste. Então, a gente insistiu a secretaria para eles pedirem o teste. Mas vamos lá, em frente. Os fatores de risco são as populações mais comprometidas, também já é sabido de todos. As manifestações do Covid, elas variam, desde pacientes assintomáticos até pacientes com desconforto. Aqui nós temos ultrassom, né, mostrando as linhas B, e também nós podemos observar fenômenos tromboembólicos cerebrais. Então, aqui no nosso hospital, qualquer paciente que é encaminhado para cá, tratamos também pacientes muitos com doenças, patologias neurológicas. Mas, de modo geral, todos os pacientes que vêm para cá fazem um antígeno, que é bem rápido, né? Existe a questão do PCR também. No início, o PCR demorava 7, 10 dias para ficar pronto. E hoje o antígeno, com 2 horas, nós temos resultado, né? E eu achei que a sensibilidade melhorou muito também nesses testes. Então, nós temos tido cuidado em pacientes neurológicos também pesquisar o COVID. Então, dentro da linha de tratamento já, nós utilizamos aqui no nosso hospital
A não invasiva, nós usamos o Helmet, que é um dispositivo, uma interface que se acopla no respirador. Nós usamos o BiPAP, né, com pressão de suporte, com o objetivo de melhorar o PCO2 e melhorar a oxigenação. O Helmet tem a vantagem também de recrutar os alvéolos. Nós usamos principalmente pacientes obesos, que têm apneia de sono. Então, tem salvo muitas vidas esse dispositivo, né? Nós temos evitado a intubação de muitos pacientes. O alto fluxo também nós temos aqui disponível, não são muitas unidades, mas pelo preço, né, vocês devem saber o custo disso, mas graças a Deus aqui no Hospital Regional nós temos, pacientes do SUS têm acesso ao alto fluxo e ao Helmet também. Ô, Fábio, no manual a gente colocou primeiro o catéter de oxigênio, né? Depois... Nós seguimos primeiro o catéter, a máscara, nós não usamos ventúria aqui, nós usamos a máscara reinalante. Sim. E quando o paciente começa a ficar muito taquipneico, mesmo com a máscara, aí uma frequência de 28, 30, nós já entramos com o Helmet, para tentar recrutar esse alvéolo, porque o aumento da pressão transpulmonar lesa o pulmão. Então, nós sabemos disso e nós acabamos entrando. Se o paciente não tolera o Helmet, aí nós usamos o alto fluxo, mas a maior parte tolera bem e eles melhoram muito. Você é pneumologista, né, Fábio? Sim. Porque não é todo lugar que tem esse capacete, o Helmet, né? E todo mundo, eu nunca tenho experiência com ele, mas todo mundo diz que os pacientes não gostam muito, né? A sua experiência é boa com ele? É boa, Regina. Eu acho que eles melhoram tanto que eles pedem um Helmet, inclusive. Eles pedem... O paciente que você contou o caso, precisou ou não do Helmet? Não, essa paciente não precisou. Ela melhorou rapidamente. Nós tivemos aqui, Regina, 10 gestantes com Covid. Graças a Deus, nenhuma delas faleceu. Nós tivemos uma puérpera que faleceu, mas ela teve provavelmente um AVC. Essa faleceu. Um AVC, né? Um AVC. Ela se complicou com AVC. Com AVC. Fazendo 29 anos, com Covid, que teve essa... Mas gestante, nós... Porque se você tratar a mãe, o que você não pode, na minha opinião, é manter a mãe com hipoxemia. Você não pode fazer isso. Então, nós somos mais proativos no sentido de usar o Helmet e o alto fluxo quando o paciente dá sinais de que ele pode entrar em fadiga respiratória. Aqui nós temos eu não sei se dá para ver, mas o protocolo que nós usamos. Então, nós usamos normalmente a gente usa o modo volume controlado, usamos a driving pressure máxima de 16 centímetros, a PIP para recrutar, nós calculamos a PIP ideal pela melhor complacência e driving pressure. Nós temos aqui um ventilador que calcula o stress index, que é uma maneira de ver aonde que ele ventila melhor. E nós temos usado basicamente, né, o protocolo que é feito lá pelo Dr. Amato, lá em São Paulo. Acho que a gente aqui precisava talvez falar, né, um pouco da pronação, né, das pessoas. Eu vou falar a seguir, gente. Tá? Então, quando o paciente tem uma relação PO2 e FO2 abaixo de 150, nós colocamos ele em prona. Isso aí é uma regra. Ele fica no protocolo do trabalho do Guerin, ele fica 16 horas em prona. Nós diminuímos a dieta um pouco para evitar a aspiração, e aí esse paciente, ele é mantido dessa maneira. Nós não precisamos nenhuma grávida pronar até o momento, né, mas eu acredito que isso possa causar uma certa dificuldade. Até o manual de vocês fala sobre isso. Então, a Karen colocou aqui no chat um filminho de como prona paciente gestante que o pessoal da USP fez, a Rosana, a Fernanda Espadoto e tal, né?
porque isso parece que tem ajudado muito as pacientes gestantes, que melhora muito, e muitas vezes a gente tem que falar que gestante, quando ela está com insuficiência respiratória, você tem que tentar estabilizar muito, né, para não ter que resolver o caso, de preferência. Vai falar. Normalmente, quando o paciente entra em insuficiência respiratória, nós já, mesmo que ele não esteja entubado, nós já pedimos para ficar em prona. Isso nós já fazemos de rotina. A questão da grávida não pode ficar de decúbito lateral direito, né? Existe essa questão da perfusão. Não é isso, Guedes? Nós não podemos... O melhor é o decúbito lateral esquerdo, mas muito bem para isso, lateral direito, afasta da cauda desse jeito. Porque da idade gestacional. Se a paciente gestacional. Se ela não está de termo, não tem problema. Agora, isso que a professora Rosiane falou é importante, Fábio, é que você consegue adiar ou consegue evitar com a pronação, com a paciente antes de intubar, você consegue evitar, às vezes, a intubação. Verdade. Não é fácil, ela não, às vezes ela reclama. A primeira ela não suporta ficar um tempo muito prolongado, mas depois ela vai habituando, né? Então, essa é uma tentativa boa. Que bom que vocês já estão fazendo em não gestantes, porque quando chegar a necessidade de fazer na gestante, aí vocês já estão, o filme que foi colocado aí vai ajudar a ver como fazer, porque uma coisa é você falar, tem que fazer ou pode fazer, a outra é como fazer, né? Então, isso é realmente importante. Então, o filme vai ajudar, vai dar segurança para a equipe, mostrar isso para a equipe, olha, gente, desse jeito aqui dá certo, é jeito melhor. Porque o pessoal de São Paulo, eles trabalharam muito, nós também trabalhamos bastante, nós temos até um colchão que não é tão evoluído quanto o de São Paulo, mas temos até um colchão com um buraco, né, que foi feito no orifício para poder acomodar o útero da gestante inteira. O pessoal do CAIS me colocou aqui no chat que a Unicamp também faz, lógico, né? Na verdade, eu acho que a pronação, a gente tem conversado muito com o pessoal da Unicamp, a Adriana Luz, a Maria Laura, e o Renato, a gente sabe o que o pessoal faz, né? Tem no filme como proteger as áreas de contato, né, que é importante para a mama, para as áreas assim, e quando não tem um colchão especial, da gente colocar uma almofada mesmo. A pronação é mais difícil quando o paciente está entubado, tem acesso central, né? Infelizmente, alguns acidentes. E o paciente muito obeso também, a equipe de enfermagem tem uma certa dificuldade. Mas nós temos conseguido, né, fazer a pronação, e não é todos também que respondem, só 70% dos pacientes respondem com a pronação. Aí eu separei aqui alguns trabalhos que nós nos baseamos para montar o nosso tratamento aqui em Minas, e também eu acho que vocês também usaram na manipulação da Pusila, que eu vi aqui. Esse é o estudo do grupo Recovery, né, que mostra a dexametasona, que diminui a mortalidade, na dose de 6 miligramas por quilo. Então, nós usamos frequentemente essa dose. Aqui, só lembrando que pacientes que não têm insuficiência respiratória, que não recebem oxigênio, o corticoide teve um pior desfecho. Então, nós não usamos corticoide quando o paciente tem quadro leve, nós usamos nos pacientes mais graves, que estão usando oxigênio. A terapia, a dose ideal do corticoide, pelo menos para mim, talvez vocês tenham alguma ideia formada já, mas eu não tenho uma convicção de qual a melhor dose. Alguns pacientes precisam de doses mais altas de corticoide para melhorarem. Então, nós temos usado até 120 miligramas de solumedrol ou equivalente dexametasona. Às vezes falta solumedrol, a gente substitui pela dexametasona. E nós vamos diminuindo à medida que o paciente vai melhorando. Qual que é o problema do corticoide? Esses pacientes fazem muito hiperaldosteronismo secundário. Então, eles começam a reter sódio
A glicose sobe frequentemente, então nós temos protocolos bem específicos para controlar a glicemia com insulina. Isso é muito levado a sério aqui no nosso serviço. E nós temos usado, para contrabalancear o hiperaldosteronismo, o aldactone, a espirolactona, também numa tentativa de manter o balanço zerado, né? Porque esse paciente de ventilação mecânica, com SARA, você tem que manter o balanço hídrico zerado, na maior parte das vezes, para você ter um bom desfecho. Então, nós temos muito cuidado com isso também. Nós, no manual, colocamos para usar dexametasona de 6 miligramas de 12 em 12 horas, né? No momento da inflamação. E, eventualmente, trocar para metilprednisolona por algum motivo. Mas, como muitas vezes você quer amadurecer o feto, a dexametasona está sendo mais usada. Aqui, aí também, né, Geraldo, em verão. Nós utilizamos, porque tem que vale a pena nós conversarmos com os obstetras. E o Fábio, que está ajudando os obstetras, ele vai ser o mediador disso. Isso. É o seguinte, corticoide, os dois, tanto a Dexa quanto a metilprednisolona, os dois são bons. Agora, quando você quer e precisa fazer a maturidade, vou induzir a maturidade pulmonar fetal, você abre uma janela de 48 horas e que você pode usar até a betametasona, que tem um trânsito livre pela placenta. Dexametasona também tem, e ela pode fazer isso. Agora, a partir do momento em que você fechou a janela, não, já induzia a maturidade pulmonar fetal. Se você continua com a dexametasona, você continua passando corticoide para o feto e ele não precisa. E você tem os efeitos adversos. São os hipertensos no futuro, com 14 anos já são hipertensos, o cérebro deles para de crescer, né? Então, a gente tem que, talvez, a metilprednisolona, ela, para a gestante, não quer interferir nos seus adultos, porque nem eu entendo o suficiente para isso. Mas na gestante eu preciso de prevenir os efeitos adversos do corticoide no feto, né? Então, talvez aí eu utilize a metilprednisolona, que não tem trânsito livre pela placenta. A minha preferência acaba sendo dirigida para isso por causa disso. Não é porque o medicamento não é bom, nada disso. A dexametasona é ótima, a metilprednisolona também é ótima. É só para proteger o feto dos efeitos adversos de corticoindução prolongada, né? Obrigado. Então, muito bom. Então, nós usamos basicamente apenas 10 dias, viu, doutor Geraldo? A gente não usa muito tempo a dexametasona também. Quando é o estudo que nós nos baseamos, o protocolo são 10 dias só. Mas alguns pacientes, infelizmente, os mais graves, a gente usa até um mês de corticoide. Os pacientes ficam entubados muito tempo e, às vezes, a gente tem que manter esse corticoide por muito mais tempo. Os marcadores inflamatórios, às vezes, eles exigem isso, né? É verdade. E a relação PO2 e FO2, né? O paciente, eles ficam com uma PIP muito alta, com PO2 baixo, Então, às vezes, aí nós mantemos. Tem trabalho que usa até 500 miligramas de silomedrol. Eu acho já o risco de imunossupressão muito alto. Então, por isso que eu acho que nós tínhamos que ter mais estudos para tentar definir qual a dose ideal. Antes, nós usávamos só 6 miligramas e a mortalidade estava muito alta. Aí nós aumentamos a dose e nós vimos que os pacientes melhoraram mais. A gente acho que está vendo, né, que com a dose que está lá no manual, tanto da Dexa quanto da metilprednisolona, que as pacientes que chegam a ser tratadas em unidades, né, parece que o resultado está sendo bom. Então, para gestantes, né. Uma outra coisa que você falou que eu queria apontar, Fábio, é assim, a questão que está na UTI tende a deixar os pacientes com problemas respiratórios num balanço zerado ou negativo. Mas quando a pessoa está grávida, esse balanço negativo ou zerado é muito ruim para a quantidade de líquido amniótico se a mulher está grávida, né? Então, muitas vezes, a gente tem que conversar com o intensivista para a gente poder manter um balanço não
não negativo, até um pouquinho acima, né? Certo. Realmente nós não tivemos aqui, Gina, ainda nenhuma grávida assim nessa situação, né? Mas é bem lembrado. Eu acho que eu realmente não me lembrava disso. De novo, fazendo você o mensageiro, né? Se o balanço é negativo, não chega líquido para o feto. Se não chega líquido para o feto, ele também desidrata. Se ele desidrata, ele não urina. Se ele não urina, não tem líquido amniótico. Aí eu vou fazer a avaliação da vitalidade fetal, olha, oligoâmino absoluto. Aí fica todo mundo doido para interromper a gestação, sendo que se você consegue, conversando com o intensivista, olha, vamos deixar o balanço aqui um pouquinho mais positivo, vamos monitorar, se encharcar, a gente volta ao parâmetro anterior, mas vamos hidratar, vamos deixar um pouco hidratado para que ela possa passar um pouco mais de líquido para o feto, porque senão eu vou cometer iatrogenia. Eu arrumo de um lado, mas eu vou fazer uma iatrogenia que é interromper essa gestação no momento inadequado para o feto e, às vezes, no momento inadequado para a mãe. Porque aí eu fico tocado, mexo com todo mundo. Sofrimento fetal no CTI, você ainda não teve, né? Mas o dia que você tiver de ajudar o pessoal nessa situação, isso cria um ambiente que tem que interromper a qualquer custo, que é muito difícil de manobrar. Então, é melhor a gente ficar sabendo disso antes, né? Que essa possibilidade existe, para a gente se preparar. Né? Mas eu acho que isso é muito bem colocado. Isso que a gente está fazendo hoje é uma coisa bem legal, porque nós, obstetras, estamos conversando com você que está na UTI, então a gente está conversando junto, nos momentos de ajuda aos pacientes, né? É porque a visão do intensivista, o balanço positivo aumenta a mortalidade, né, na SARA. Então, todos os trabalhos são feitos, tendem exatamente a tentar, mas a gravidez é uma situação especial, eu acho que a gente tem que levar em consideração. O desafio a mais. Para o desafio a mais, né? É verdade. Esse trabalho eu separei, que é um trabalho que foi feito lá na Inglaterra, mostrando também o benefício do corticoide inalatório em pacientes com quadro leve, esses pacientes que evoluíram melhor. Então, é uma opção também, embora seja um estudo único, mas ele aponta também para o benefício do corticoide inalatório no paciente com Covid. Aqui, nós usamos, não para gestantes, né, porque a colchicina é contraindicada, mas nós usamos aqui, baseado nesse trabalho, a colchicina no tratamento do Covid. Então, esse trabalho mostrou uma diminuição da mortalidade. É um estudo prospectivo randomizado, né, embora com um pequeno número de pacientes, só um centro, foi feito na Grécia, mas nós valorizamos esse trabalho exatamente porque nós não temos um tratamento eficaz. Aqui nós usamos também, em alguns pacientes, pelo custo nós não podemos usar muito, mas nós usamos o tocilizumab, que é o anti-interleucina 6. Nós usamos entre o 9º e o 11º dia, e nós tivemos muito bons resultados. Os pacientes melhoraram rapidamente, e esse trabalho aqui, que foi publicado esse ano, mostrou uma diminuição da mortalidade. Infelizmente, pelo custo, nós não temos acesso, só alguns pacientes acabam recebendo. A nossa experiência é muito boa com o tocilizumab. E a semana passada foi publicado um trabalho também, foi feito lá em São Paulo, né, com o tofacilinib, mas nós não temos acesso, parece ser uma medicação promissora. É uma droga que é um quimioterápico, que também parece diminuir a mortalidade. Eu acho que o mais importante é a gente falar que grávida, né, tem que ficar em casa, né? Grávida não pode ir no aniversário, grávida tem que ficar isolada e grávida tem que vacinar, né? Porque se a gente pensar que ela fica grave a ponto da gente usar, ou tiver que usar o antirretroviral, nós perdemos a oportunidade, essa doença nova, a gente não sabe quais as repercussões que ela vai ter sobre esta criança no futuro. Também a gente
muitas vezes tem casos graves e óbitos maternos. Então, isso são estudos que eu acho que tem que ter mesmo, né? Porque pode ser que a gente melhore muito o prognóstico com os imunobiológicos e com os antirretrovirais. Mas, por enquanto, é uma coisa que está muito longe da assistência nossa, né, Fábio? É uma coisa que eu acho que é uma questão que eu penso, Regina, é assim, até quando a gente vai priorizar a mãe em detrimento do feto, né? Ou seja, essas drogas não são testadas na gravidez. Então, até que ponto nós vamos... É uma decisão que eu não sei se alguém tem essa resposta. Eu usar uma medicação que pode beneficiar a mãe, mas que, teoricamente, poderia prejudicar a criança. Eu acho que nós já vamos ter que passar. Nós ainda temos o que nós temos, nós ainda temos, em fato. Mas já tem que ir protegendo para passar do trabalho. O que nós temos hoje ainda está muito distante da gente poder usar essas drogas na gravidez. Na gravidez, o que nós podemos fazer? O que nós já sabemos? Sabemos muito pouco, mas o que nós sabemos? Nós temos que anticoagular, porque foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, tem que anticoagular, então isso a gente tem tranquilidade para fazer. O corticoide, nós temos tranquilidade para fazer. Evitar hipóxia. Como você falou no início, você começou a sua conversa aí dizendo, temos que evitar a hipóxia. Então, nós andamos muito pouco, mas andamos bem, andamos com o pé bem firme, né? Então, como é pouco, na realidade são 3 intervenções, se torna fundamental, é isso que a professora Rosiane disse, nós temos que evitar, começar lá no pré-natal de novo, os meus obstetras aí de Varginha precisam de ouvir e partilhar, não é só ouvir, tem que partilhar, tem que mudar a conversa de pré-natal. Conversa de pré-natal hoje, obrigatoriamente tem que dizer, minha dona Maria, a senhora está grávida, a senhora não sai de casa e não recebe visita. Geraldo, só um minutinho. Fábio, você pode fechar um pouco o seu microfone, porque está dando interferência e o povo está reclamando. E, Geraldo, tem alguém que levantou a mão que quer falar quando você acabar. Desculpa. Você quer que eu desligue o microfone, Regina? Fábio, você só fecha o microfone e quando você for falar, você abre. Tá? Você só fecha isso. Você fechou, a microfonia diminuiu. É só por causa da microfonia, tá? Aí quando você for falar, você abre. Isso. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero encerrar também a minha conversa é o seguinte, é que lá no pré-natal nós podemos fazer muito. Orientar a grávida, despertar nela o sentido de vulnerabilidade. E não é só ela. Também se vier a comunidade também. Grávida não é para passear e nem para receber visita. E nem no puerpério. Catua com risco brutal. Né? Então, aquele negócio de fulana teve criança, vamos lá visitar, levar um presente. Não. Nesse momento, manda um presente pelo correio e cumprimenta por telefone. A grávida e a puérpera têm que ser protegidas de nós. Tem que ser protegida do resto da população. Porque, senão, ela vai acabar caindo nessas únicas 3 possibilidades que ela tem. Qual a saída que nós temos para isso? Vacina. O que você estava falando, Rosiane, da vacina. Né? Então, tá bom. Pode voltar aí, Fábio. Uma questão que foi levantada aqui, no geral, é a questão das gestantes que trabalham. Se seria justificado afastar essas gestantes. A legislação protege. Se há proteção da legislação, o que vocês acham? Não acho. A legislação protege. Vai atrás, pode ir atrás aí, que você conversar com os advogados aí, que vocês vão ver. O duro, né, eu acho, né, Geraldo, é que assim, a grávida, ela tem o direito de ser afastada, né?
Então, assim, ela tem que ir dizer que ela está grávida, só que ficou na mão do empregador. O médico não pode dar licença, né? Porque ela tem o risco de pegar a doença, porém, tem que ser falado com o empregador que ele tem que colocar ela numa situação que ela não tenha risco. E isso fica meio mal parado, né? As pessoas reclamam e é verdade, porque se o empregador é uma pessoa legal, ele vai entender e pronto, né? Empático. Ele vai adequar a atividade dela. Agora, se for um megero, né, o que ele faz? Fica aquela coisa, né? E devia ter a possibilidade mesmo de afastar e pronto, né? Não sei. E para você ver, então, de novo, a gente cai no lugar comum. É a comunidade. A comunidade não é só onde ela mora, a comunidade é a vida dela. Se não tem um entendimento de todos que ela deve ser protegida, do empregador, do vizinho, né? Então, realmente fica muito difícil. E a única saída que nós teríamos aí seria a vacina, que não é uma saída absoluta, não. A vacina também não é um salvo-conduto de que ela pode continuar exposta. Senão, nós vamos continuar alimentando aí as nossas taxas de mortalidade. Então, não é uma questão muito fácil, não, mas a lei a protege, viu, Fábio? Então, o próximo item aqui que nós separamos é a questão da anticoagulação. Então, pacientes com Covid, eles têm uma incidência aumentada, né, de trombose. Os anatomopatológicos foram feitos das autópsias, mostram os pacientes têm o dano alveolar difuso, que é o quadro típico das infecções virais, as bronquiolites e as tromboses. Então, esse slide aqui, ele mostra exatamente, quando você tem um trombo, o fluxo ele é direcionado para unidades com uma relação PQ baixa, que estão comprometidas, né, pelo edema, pelo processo inflamatório, e você tem uma perda da vasoconstrição hipóxica, que é natural, né? Como Deus fez. Você tem as unidades que têm hipóxia sofrem vasoconstrição. No COVID, isso não acontece. Então, você tem aqui um shunt ainda maior, né? O que explica a hipoxemia grave que eles têm. Então, todo paciente grave, isso é uma conduta que nós temos aqui, independente do dímero D, nós anticoagulamos plenamente. Nós fazemos o dímero D, mas se o paciente tem insuficiência respiratória, está precisando de ventilação não invasiva ou entubado, nós anticoagulamos. Esse trabalho também, nós valorizamos muito aqui, é um trabalho que foi publicado no teste. Fábio, você dá licença só um minutinho? Pois não. Eu quero falar duas coisinhas aqui. Primeiro, a Regina já ajudou a gente, a Regina e a Kária. A Kária é quem é a nossa mestre de cerimônias aqui desse grupo aqui, né? Elas colocaram no chat. Então, para quem tiver interessado, vem no chat, tem a nota técnica, e a Regina fez o favor para nós de colocar a lei aqui, até o número da lei, né, dessa do trabalho. Então, está aqui no chat. É só pegar aí, copiar. E a outra coisa que eu queria falar é sobre a anticoagulação. A anticoagulação e a ligação que ela tem com dímeros D. Dímeros D, a gente até está parando de pedir. Por quê? Porque ele se tornou iatrogênico. Você pega paciente, todo mundo pede dímeros D. Pede dímeros D, no caso leve, que aumenta um tantinho assim do dímero D, a pessoa já quer anticoagular. E na hora nós vamos anticoagular, independente do dímero D, como você faz, né? Então, o dímero D não está ajudando não, viu? Para você fazer a anticoagulação não é parâmetro para nós, já deixou de ser há muito tempo, né? Então, eu acho que você também está indo no caminho certo. Tá? Considera a síndrome COVID como uma síndrome de hipercoagulabilidade e anticoagula. Eu acho que você está no caminho certo. Então, nós utilizamos esse trabalho que foi publicado, é um trabalho retrospectivo, que foi feito, mas que mostrou uma diferença muito grande de mortalidade. Então, nós usamos 2,5 comprimidos, damos no início do tratamento, até para evitar a estrongiloidíase e as infecções parasitoses, né, pelo uso do corticoide. Então, nós acabamos
dando essa dose única, às vezes renovamos com uma semana como trabalho preconiza. Fábio, eu acho que a gente não pode falar de usar ivermectina. Essa conduta pode ser do seu hospital, mas não é uma conduta que o Ministério da Saúde ou que a maioria das evidências concorde em usar. Então, assim, não está na lista de medicamentos que nós colocamos no manual. Vamos pular isso daqui, porque não é uma conduta que deva ser adotada nos serviços, né? É um único trabalho. Eu acho que a gente tem essa necessidade de falar que precisa esperar, né? Aparentemente, como o professor Geraldo falou, a conduta é heparina, corticoide e oxigênio. Só para mostrar que existe pelo menos um trabalho, né, que foi publicado, e que eu acho que pelo menos a discussão tem que ser feita, né? Eu acho que nós não podemos deixar... Trabalho é muito pouco, Fábio. Né? Eu posso fazer um trabalho com chá de camomila e, de repente, aquelas pacientes melhorarem, né? E aí eu vou escrever e, se for publicado, os outros vão acreditar. Então, eu acho que a gente tem que se basear num número maior de trabalhos, de evidências, de protocolos e... Por enquanto, pode ser que daqui a um mês diga, olha, a Rosiane estava errada e o Fábio estava certo. Mas, por enquanto, a conduta é não falar no uso da ivermectina e de nenhuma outra substância que não as que a gente, pelo menos, colocou lá no manual, tá? Essa discussão ela é muito ampla, né, Fábio? Nós aqui somos muito pequenos, mas eu acho que a professora Rosiane está certa. E porque na obrigação de mostrar alguma coisa nova, né? Mas não é o que nós adotamos, não é o que o Ministério está adotando. Eu só acho que a gente não pode deixar interesses políticos interferirem em medicina. Isso. Né? Isso Tá certo. eu acho que... Você cumpriu a sua função, trouxe. Essa eu acho que é a lição que eu procuro. E eu creio que mais estudos deveriam se fazer. Eu não sei porque não se publicam mais. Eu não sei porque é uma medicação barata, mas eu acho que mais estudos deveriam ser feitos. Nós temos também aqui um outro trabalho que foi publicado, né, no Ingles também, com Baricitinib e Remdesivir, que mostrou uma melhor... vamos dizer assim, o melhor tempo de recuperação. Parece não mudar a mortalidade, mas os pacientes se recuperam mais, mas também nós não temos acesso e também isso não foi testado na gravidez. Isso tudo já foi passado também, hoje já não se usa mais. Nem lá nos Estados Unidos. É o Baricitinib com Remdesivir, né? Não sei se que mostrou certo benefício, né? E, agora, já concluindo a apresentação, né, eu queria apresentar os dados da paciente, né, uma paciente que chegou no UTI, ela tinha alterado, ela não tinha um leucograma muito alterado, pelo menos no início, mas nós não confiamos também muito em leucograma, devido aos erros de laboratório que frequentemente acontecem. Nós levamos sempre em conjunto o quadro clínico do paciente, nós não tratamos o laboratório, sim o paciente. Mas era uma paciente que tinha um dímero D alto, as provas inflamatórias bem elevadas, né, a proteína C, o DHL. Ela chegou, nós entramos com esse tratamento, fizemos, basicamente, essa foi a medicação prescrita para ela, nós anticoagulamos, entramos com corticoide, dexametasona, e ela teve uma melhora bastante acentuada. Ela chegou com uma frequência respiratória perto de 40 movimentos por minuto. Essa frequência, ao longo dos 5 dias, ela caiu, né, ficou eupneica, né, abaixo de 20 por minuto. A temperatura dela também melhorou bastante. Ela teve uma queda da temperatura. O oxigênio que nós usamos, a FO2 dela baixou também, nós de 4 litros deixamos em ar ambiente. A relação PO2 e FO2 dela se manteve, mesmo baixando o fluxo de oxigênio. E
essa paciente recebeu alta após uma nova avaliação obstétrica no 5º dia de internação. Então, já concluindo a apresentação, a Covid-19 é um vírus, é um beta-coronavírus, há 4 sorotipos. Esse vírus é conhecido desde 2002. O quadro clínico varia desde pacientes assintomáticos até pneumonia com SARA, miocardite, eu não comentei, mas é descrita também, miocardite, insuficiência renal, diabetes também, parece comprometer as células beta do pâncreas, e com fenômenos tromboembólicos de forma importante. A avaliação laboratorial tem por objetivo avaliar a capacidade respiratória, né, o grau de inflamação, o comprometimento de outros sistemas. A terapia consiste na oxigenação adequada, nós utilizamos todos os meios que nós temos aqui disponíveis, né, o principal, nós sempre procuramos evitar a intubação, e usando a não invasiva, e o uso de corticoide e anticoagulação, até o momento, são as opções mais importantes que nós temos para tratar esses pacientes. Concordo. Eu agradeço muito a oportunidade, né, e você está aí nos ouvindo aqui. Fábio, você tem o raio-x dessa paciente para apresentar? Ela não fez raio-x, Geraldo. Infelizmente, ainda tem havia o receio, né, por ser gestante, então, Geraldo, não foi raio-x. Geraldo, você assume, eu vou precisar sair, que eu estou com parto. Não, vai lá. Tá bom, desculpa, Vai, tá, gente? Obrigada e parabéns, Fábio. Eu termino a prosa aqui. Hein, Fábio, o raio-x, eu estou perguntando do raio-x pelo o antibiótico, né? Porque se não há alteração no raio-x, o uso do antibiótico, a gente espera que, se a paciente mostra algum sinal de condensação, para começar com antibiótico. Nós entramos com antibiótico, nós entramos com ceftriaxone, poderia ter associado a azitromicina também, mas ela veio do pronto-socorro com ceftriaxone e ela acabou evoluindo bem, nós mantivemos só o ceftriaxone mesmo, Geraldo. Mas você entendeu a colocação? Não, eu não entendi. O que você perguntou? Porque o raio-x é que vai dizer se tem necessidade ou não do antibiótico. Nós estávamos também antibiótico para todo mundo, até no início do ano. Aí depois nós começamos a selecionar que casos se beneficiariam com o antibiótico. Ah, sim. E a gente essa paciente, ela chegou com uma frequência de 40 respiratória e febre alta. Então, nós temos essa questão também da infecção hospitalar, de evitar, mas pela gravidade dessa paciente, nós concordamos em manter o antibiótico. Não, eu não estou dizendo que está errado e nem que não deveria ter, eu só estou questionando por que não fez o raio-x. Nós não fizemos raio-x porque ainda há esse certo preconceito da radiação, embora a radiação seja baixa, os colegas têm receio ainda, né? Então, como ela evolui bem... Então é bom nós conversarmos, não precisa... O meu meio ambiente me dá mais radiação do que esse exame de raio-x. Existe essa, pelo menos no interior aqui de Minas... Não, mas o conhecimento é ao interior de Minas também, ué. Regininha. Nós estamos frente a um quadro que não tem precedentes. Certamente, Fábio. Eu sou a Regina, a professora Rosiane teve que sair, né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante, né? Nós temos, às vezes, um excesso de medicalização na gestação, ou, eventualmente, até uma ausência de introdução oportuna de um medicamento necessário na gravidez, pela preocupação com o risco de radiação para o feto, né? Os exames radiológicos diagnósticos, né, eles não alcançam níveis de risco para o feto, né? Então, eles podem ser realizados, né? Nível de radiação, para a gente ter algum comprometimento fetal, essa gestante estava com 17 semanas, aí vai ser níveis de radiação acima de 10, 13 rads, né? E em gestação muito precoce, o limite de 5 rads é um limite considerado
mais adequado, né? Mas a gente, à medida que a gravidez vai aumentando, esses níveis podem e ser um pouco maiores, né? E, por exemplo, uma radiografia simples de tórax, uma tomografia de tórax, né? Ela não dá nem um centésimo desse nível de radiação, né? Então, é muito importante que nós não, lógico, não deve ficar fazendo exames sem necessidade, mas diante de uma indicação, não há nenhuma restrição na realização dos exames por efeito fetal, não, né? Os exames diagnósticos não são um problema para a nossa realidade. Para a nossa realidade, não, né? Para a segurança fetal. Na verdade... Obrigado, teve ótimo. Obrigado. Nós fazemos, na verdade, a tomografia, quando nós temos um paciente com insuficiência respiratória. Agora, a tomografia, a quantidade de radiação já é bem maior, né? Então... Mas eu queria chamar... Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Fábio, uma tomografia de tórax, ela chega aí nos equipamentos atuais a alguma coisa em torno de 1 a 2 milirrads, tá? Então, assim, é extremamente seguro, tá? Podendo, inclusive, ser realizada no período precoce, numa gestação de primeiro trimestre, né? Lógico, como radiação tem um efeito cumulativo, a gente sempre recomenda que, assim como faz proteção da tireoide, você faz proteção do abdômen quando você não precisa de fazer direto no abdômen, né? Mas também as tomografias computadorizadas são compatíveis com a gestação e não há motivo para não realizá-las na tomada de decisão, não. Isso está muito bem tranquilo. Eu sou obstetra, né? Na realidade, eu também, né, fiz genética, então trabalhar com defeitos congênitos é uma área da obstetrícia a qual eu me dedico muito, prevenção de defeitos congênitos, né? E essa questão da radiação, né, dos métodos diagnósticos, nós podemos utilizar com muita segurança. E isso que o professor Geraldo Duarte fala, né, é muito interessante, né? Não há necessidade de restringir uma tomografia de tórax numa gestante que está com um diagnóstico de suspeita de COVID, mas ela pode ter uma infecção bacteriana associada, na realização do exame para a decisão da manutenção ou introdução do antimicrobiano, né? Porque dependendo da instituição, pode ser que seja necessário a decisão clínica de iniciar o antibiótico, né? E a manutenção baseada no método propedêutico que dê segurança se é importante a manutenção ou não, né? Não há necessidade de restringir o exame mesmo, não, né? Obrigado, Regina. Foi ótimo. Geraldo, colegas, meu nome é Fernando Guedes, eu sou obstetra. Eu gostaria de só fazer uma pergunta. Eu acompanhei na minha clínica particular desse ano 4 gestantes Covid positiva entre 20 e 32 semanas. Todas 4 saíram muito bem, tiveram parto a termo, sem problema algum. A pergunta que eu faço é relacionada ao conceito agora após o nascimento. Algumas entidades estão fazendo pesquisa da imunidade desses recém-natos relacionados ao Covid. Senhores têm alguma coisa para nos falar a respeito disso? O que eu tenho é coisa muito curta, né? É porque a doença é nova e nós não temos ainda um segmento ao longo para dizer para vocês se isso altera ou não. O que nós sabemos é o seguinte: na dependência da reação inflamatória que foi sujeito, nós vamos ter problema, porque a reação inflamatória ela mexe na metilação do DNA. E a metilação do DNA, na dependência da idade gestacional em que ocorreu a infecção, ela vai acarretar alguns problemas que vão dependendo da idade gestacional, alterará, sem dúvidas, o sistema imune, se é no período da diferenciação do sistema imune, se é no período em que começa a diferenciar o sistema endócrino fetal. Então, vou dar só um exemplo: rubéola congênita. Rubéola congênita, mesmo que não tenha defeito estrutural, são as crianças que serão diabéticos no futuro, hipotiroideu no futuro, doença do conjuntivo no futuro.
Então, essas crianças, elas precisam ser avaliadas por um tempo maior. Tudo que está sendo feito nesse tempo mais curto, a gente tem que avaliar, e o que achou de alterado é verdadeiro, tem de alterado. Mas não achar que isso é um salvo-conduto que ela pode ter alta. Essa criança sempre vai ter que contar para o médico dela, a mãe vai ter que ter, olha, doutor, quando eu estava grávida, eu tive Covid. Grave ou não, mas tem que... Porque só desse jeito é que nós vamos poder falar se tem alguma coisa importante para o futuro. A rubéola congênita, ela foi descrita, né, em 1940, descrita com maior detalhes em 1941. A gente só foi saber dessas alterações aí em 2008. Vê a grande diferença de tempo, né? Então, Covid, nós acharmos que nós vamos ter essas respostas aí... Eu esqueci o nome do colega, o obstetra. Ô, Geraldo, como é que é o seu nome, obstetra? Fernando Guedes. Fernando. Fernando, não dá para eu te dar essa resposta com segurança hoje, viu? Professor Geraldo, só podia aproveitar e falar sobre a importância nas gestantes que tiveram Covid, a questão do acompanhamento fetal, exatamente em função dessa ausência de conhecimento, né? E a questão do estudo da imunidade é igual você falou mesmo, Fernando, assim, são estudos, né? Então, por exemplo, aqui na Secretaria de Estado de Minas, nós estamos fazendo um estudo piloto com a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, são alguns municípios que nós estamos fazendo identificação dessas crianças para segmento longitudinal, incluindo aí com avaliação de sorologia ao nascimento, né? Mas isso tudo para tentar, sabemos lá daqui quanto tempo, ter um mínimo de informação que nos faça dizer alguma coisa, né? Mas eu queria aproveitar e pedir para o professor Geraldo para comentar sobre a questão, exatamente por essas preocupações do acompanhamento fetal naquelas gestantes que tiveram Covid e que estão aí vivas ainda bem, graças a Deus. Essas pacientes, elas são classificadas como gestantes de risco. E nós vamos fazer a avaliação na dependência do que o feto apresentar de alteração. Hoje nós já sabemos que essas placentas, na dependência da gravidade do quadro, elas apresentam sinais de necrose, que também é variável de paciente para paciente. E essa necrose placentária, com calcificações e áreas cicatriciais variáveis, isso repercute na nutrição do feto. Então, o que nós temos de paciente que tem Covid e que elas, na sequência, desenvolvem restrição de crescimento, é uma coisa bem importante. Então, nós fazemos os retornos dessas pacientes com 15 dias, a cada 15 dias. Na dependência da idade gestacional, a gente pode até espaçar um pouquinho se não vemos nenhuma alteração. Se ela está mais próxima do termo, ali acima de 32 semanas, 34 semanas, nós fazemos o retorno até semanal. Se a paciente, se apresentar algum tipo de alteração, ontem mesmo. Ontem é o dia que a gente atende, é o dia semanal de que nós atendemos infecção. Você conhece o nosso ambulatório aqui, ou pelo menos já viu falar do nosso ambulatório. Na segunda-feira à tarde. E ontem mesmo nós atendemos aí umas 10 pacientes pós-Covid, 2 com restrição de crescimento. Pacientes sem nenhuma outra comorbidade. É simplesmente em decorrência do Covid. Uma delas já vinha sendo seguida e ontem nós interrompemos a gestação. 10 horas da noite nós interrompemos a gestação. Porque ela não fez só a restrição de crescimento, foi fazendo, ela estava fazendo, ela entrou naquele protocolo, né, de Barcelona, que ela alterou a função, o Doppler, mas o ducto venoso continuou normal. Então, ontem ele alterou o ducto venoso, nós interrompemos. Então, tendo serviço, você tendo condição de ter essa avaliação, você pode levar até mais tarde, né?
Agora, o que eu vejo é a dificuldade para levar uma gestação onde você não tem recurso, sabe, Regina? Aí talvez valha a pena, e eu entendo perfeitamente, cada dia nós estamos num local diferente do Brasil, né? Nós estamos em Minas está bom demais, está evoluído, tem hospital. A semana passada nós estivemos em Divinópolis, né? Agora nós estamos aí no sul de Minas. Então, e tem recursos, tem gente que pode cuidar dessas pacientes, mas já visitamos hospitais que não têm nenhuma condição, aí é realmente mais difícil, e aí tem que interromper a gestação a partir do momento que tem maturidade fetal, né? Mas não é a nossa realidade. E lembrar que essa Minas, né, como mineiro, né, Geraldo, você sabe que somos muitas e, na realidade, nós temos municípios que têm ausência de condições absolutas de acompanhamento, né? Então, a importância disso está muito bem individualizado, dependendo de aonde essa mulher está, né? Então, o importante é que garanta. Se existe uma mulher, né, que está grávida, que teve Covid, que está com a gravidez em evolução, ela precisa de ter esses cuidados, né? E o sistema de saúde tem que se organizar dentro da sua realidade, da sua região, de como garantir o acesso a ela, a esse cuidado necessário, né? Então, não existe uma regra que a Secretaria de Estado possa dizer, faça isso, né? Cada território tem que construir o seu fluxo, né? Aonde? Monitorar essas gestantes sintomáticas, ou as gestantes que foram testadas positivas na internação, né? A aproximação das instituições hospitalares com atenção primária no monitoramento, os combinados, né, com atenção primária e eventualmente, nos casos forem necessários, com atenção especializada, né? O que não pode é essa gestante que sobreviveu a um Covid, a uma sobrevivente de Covid, não ter todo o seu planejamento de segmento garantido no momento em que ela sai da internação ou no momento em que ela é liberada dos 10 dias de isolamento, né? Tá? Lembrando aí que quando nós estamos falando em segmento, estamos falando também em segmento emocional, né? Ter uma infecção na gravidez, para a qual nós temos muito poucas respostas. Se o isolamento já é uma coisa angustiante, se alguém já fez isolamento, né? E eu recentemente vivi essa experiência, é muito angustiante, né? Então, imagina isso numa gravidez em que você vai ter perguntas aonde nós não temos respostas em relação a efeitos médio e longo prazo, né? Então, importância aí dos territórios se organizarem e, mais do que nunca, né, o diálogo entre instituição hospitalar, atenção primária, atenção secundária, ser um diálogo muito, muito, muito contínuo, né? Que a gente funcione realmente enquanto uma equipe de cuidados, né? Em níveis diferentes, cada um no seu lugar, mas não isoladamente. Esse fluxo hierárquico, ele é fundamental, né? Sem dúvidas, não há como você trabalhar. Vocês estão no hospital central, seria o terciário. Se o secundário não está bom e o primário não está bom, vocês vão ficar apagando fogo, né? Assim como eu trabalho no hospital terciário. Essa é a sala que eu ocupo aqui, né? Do hospital. A minha idade ainda vem todo dia, né? Sou na linha de frente. Mas para eu fazer a profilaxia da minha mão de obra, eu tenho que atuar lá na base. Eu tenho que ir lá fazer o pré-natal, orientar o indivíduo a fazer pré-natal e ensinar para essa grávida que ela não deve sair de casa, que ela deve ser protegida. Se ela tem que ir para o trabalho, vamos conversar. Eu já sentei várias vezes, tenho essa habilidade, né, empática de dialogar e de conversar com vários patrões, né, para poder fazer adequação. O que isso vai repercutir na empresa dele? Paciente, ela não tem recurso de conversa e não tem movimento social, né? O HIV tem movimento social, a tuberculose tem movimento social, não tem. Então, o movimento social da grávida somos nós, Fernando. Somos nós, os obstetras. Não tenho dúvida. Agora... Muitas vezes nós temos que sair um pouco de dentro daquilo que nós atendemos, né? E ver como é que o que ela está precisando na realidade.
Covid está ensinando muito isso para nós. Duas perguntas. Uma, o senhor acabou de concluir ela nesse minuto, que seria relacionada a essa proteção legal da gestante. Agora, a respeito do que a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde estava aconselhando algumas vezes, a gente deve aconselhar o retardo dessas gravidezes no momento, pelo risco, pela pandemia? Isso é uma questão muito particular, sabe, Fernando? Não dá para você... Todo mundo que fez isso de uma forma oficial voltou atrás. Porque aí você não aguenta o movimento social, né? Porque dizendo que você está colocando limites. Nós tentamos fazer isso na época da Zika. Você deve se lembrar disso, né? Isso. E nós fomos muito criticados para isso, porque isso é uma questão individual, né? Eu falo isso para as minhas pacientes muito, muito privadamente, mas jamais a Regina vai aceitar isso aceitar falar isso lá na Secretaria de Saúde. É uma crítica muito grande, muito grande. Então, o melhor seria você ensinar. Então, o que a gente aprende? Ensina como não pegar a infecção. Porque você mexer nessa outra questão comportamental de reprodução é realmente muito complicado. Muito complicado. Não tem uma resposta XPTO para você. E nessa conversa individual, né, quer dizer, a gente tem um problema de idade reprodutiva, né? No início da pandemia, os mais pessimistas não imaginavam um prolongamento e uma intensificação, e lamentavelmente, como o professor Geraldo chamou a atenção, estamos enfrentando um vírus esse ano que não é aquele vírus do ano passado. A gente nem aprendeu sobre ele e já temos outros vírus, né? Essas variantes é um outro vírus, né? Então, o que tem que fazer é conversar com as mulheres, né? Dar para elas subsídios para que elas façam a tomada de decisão, né, baseada nos riscos e benefícios. E de que ela tenha muito claro para ela uma questão. Optar por engravidar, né, é sempre um desejo daquela mulher com sua parceria e precisa ser respeitado, obviamente, né? Agora, nesse momento, ao fazer essa opção, ela está fazendo uma opção de vou passar uma gravidez em casa. Esta é uma necessidade do ponto de vista de proteção, de prevenção para ela, né? Então, é dar para essa mulher, né, as informações necessárias para que ela tome a decisão. Agora, discutir um adiamento de gravidez com uma mulher de 25, 26 anos é uma coisa. Discutir um adiamento de uma gravidez numa mulher com 38, 39 anos é outra história, né? Porque nós temos a idade do óvulo, tempo biológico do corpo da mulher. Então, assim, o que tem é que dar a ela dados suficientes para que ela faça uma tomada de decisão. Mas também reconheça que ao entrar numa gravidez nesse momento, é uma gravidez que é absolutamente diferente, né? E que muito provavelmente o puerpério também vai ser diferente. Então, não tem chá de revelação, né? Não tem uma série de questões aí que tanto né, as redes sociais não vão estar fazendo o seu chá de revelação. Você não vai estar podendo fazendo isso, né? Tem que conversar com ela sobre isso. E, Fernando, então, olha aqui, que a preleção maravilhosa que a Regina fez, né? De novo, chamando a responsabilidade para nós obstetras. Não haverá uma orientação central para isso. Então, isso vem para o nosso discurso. Então, quer dizer, nós vamos ter que ter a disposição empática de conversar com a nossa grávida todos esses detalhes. E sabendo, e somos nós que sabemos melhor essas diferenças, as dificuldades em relação à idade, à projeção da paciente, que é o que está fazendo no momento da gestação, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, para mais essa. Você estava preparado para atender hipertensão arterial pré-eclâmpsia, diabetes, gravidez e outras coisas? Agora é mais uma preocupação que você terá que, nós obstetras, teremos que ter, né? Mas tem dois comentários aqui muito interessantes, o da Maria do Carmo, lá do Rio Grande do Norte, dizendo que antes da ultrassonografia, dava para fazer o diagnóstico de restrição de crescimento, né?
O negócio é que nós esquecemos da fita métrica. Mas muito interessante. Muito obrigado, Maria. E a Mônica Fernando Gomes também chama a atenção aqui daquilo que nós falamos, né? Ela realça de que a doença é nova, nós estamos querendo tirar muita coisa dela agora. É melhor que a gente a respeite agora, aprenda, para depois a gente falar o que isso causa, o que deixa de causar. Por enquanto, ela pode causar de tudo, né? Porque é nova. E cada dia a gente aprende. Nós andamos pouco nesse 1 ano e meio, né? Você vê que, em relação a tratamento, o que nós tivemos? Oxigênio, anticoagulação e corticoide. Não saiu disso, né? Então, o melhor é isso mesmo, Mônica. Vamos registrar tudo que a gente vai aprender com o tempo, né? Muito bom, gente. Nós estamos aí, já tomamos muito tempo de vocês, né? Vou liberar vocês. Regina, você gostaria de fazer um fechamento para nós? Professor, eu queria só falar uma coisa. Eu sou obstetra, sou formada há 52 anos, né? E eu gosto de dizer para os meus alunos que eu aprendi obstetrícia quando a alta tecnologia era a fita métrica, a balança e o estetoscópio de pinar. E as mãozinhas para palpar o abdômen da paciente. E assim nós fazíamos muitos diagnósticos. Não era isso? Não sei se você foi dessa época, né? Eu fui da época de não tinha ultrassom nem cardiotocografia, né? Ressonância magnética era algo tipo Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, não existia nenhum nome, né? Então, o que eu digo, ontem mesmo dando aula no ambulatório, para os alunos, eu disse, foi restringindo muito, o conhecimento aumentou, mas restringiu onde? Porque o curso é de 6 anos, o curso médico é de 6 anos, é um pé que cresceu muito, tem que caber no mesmo sapato. Onde que restringiu? Restringiu o exame físico, restringiu o contato com o paciente. Então, as anamneses são piores e os exames também são piores. Não porque eles são ótimos, saem muito mais bem informados do que nós. Só que nós sabemos fazer uma anamnese melhor e um exame físico melhor, né? Mas a época, viver hoje, a medicina de hoje é muito melhor do que a medicina de antigamente, sem dúvidas. Mas nós fazíamos, o dedo tinha que aprender a ler, né? Porque não tinha outra coisa, a gente tinha que palpar, a gente tinha que descobrir o signo do paciente sem olhar o horóscopo, só conversando com ela, né? Só tínhamos essas ferramentas. Então, eu digo que esses 2 dedinhos do obstetra, aqui tinha ressonância magnética, ultrassonografia, tinha tudo nesses 2 dedinhos. Tudo na polpa digital. Regina, você podia fazer um encerramento para nós, filha, por favor? Isso é uma honra. Bom, de novo, agradecer aí, professora Rosiane, professor Geraldo, por compartilhar conosco, né? É um privilégio ouvi-lo sempre, né? Agradecer muito a Luciana, da Regional de Varginha, né? O contato com o Dr. Fábio, conheci o Dr. Fábio por telefone recentemente. Agradecer a disponibilidade do Dr. Fábio em estar conosco, mostrando um pouco aí da realidade de Varginha, né? E dizer que essas manhãs e essas tardes, né, que tem tido discussões de caso em todos os locais do Brasil, tem sido uma oportunidade fantástica, né? Quem não assistiu outras reuniões, assista, né? A Karen colocou aí no canal, né? É um aprendizado contínuo, e eu acho que, como em outras situações, mas talvez dessa vez, né, num cenário mais agressivo, né, pela gravidade da doença, afetando gestantes e puérperas, né, toda a questão aí da humildade, do limite do nosso conhecimento está sendo exercido todo dia, né, e todo dia nós temos que aprender mais um pouco para poder otimizar o cuidado aí das gestantes, lembrando que o que nós não podemos deixar, e já está acontecendo, infelizmente, é que tudo que Covid está trazendo para a gestante puérpera não seja também um motivo para ela ter outras complicações, dificuldade de acesso ao cuidado, né? Então, assim, muito obrigada, doutor Fábio, muito obrigada ao Hospital Regional,
né, professor Geraldo, dizer o quanto eu o admiro, impossível, né, tá? Luciana, muito obrigada aí também pela participação de Varginha. Nos encontramos em outras reuniões. Deus quiser. Um abraço. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Regina. Beijo para vocês e um abraço carinhoso para todos que estiveram conectados aqui. Maria do Carmo, beijo para você. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Amém. Você também.